Descobri que minha esposa estava grávida, mas o bebê não era meu, e sim do meu pai. Eu sempre achei que o amor era o tipo de coisa que, quando é de verdade, a gente sente segurança. Não aquela segurança forçada de quem tenta se convencer, mas aquela paz silenciosa de estar no lugar certo. Foi isso que eu senti quando conheci a Luana. Eu tinha 27 anos, ela 25. A gente se conheceu no trabalho, num desses eventos corporativos em que ninguém quer estar. E acabamos sentando na mesma mesa. Lembro que ela estava com um vestido azul simples e um olhar que misturava timidez e curiosidade. A conversa fluiu tão naturalmente que, quando percebi, já era madrugada e a gente ainda estava no bar do hotel, rindo de besteira. Depois disso, tudo aconteceu rápido. Namoramos por 2 anos e casamos. Meus pais adoravam ela, principalmente o meu pai. Ele sempre foi muito simpático com todas as minhas namoradas, mas com a Luana havia algo diferente. Ele parecia mais próximo, mais atencioso. Na época, eu achava bonito. Achava que era um sinal de que minha família realmente a acolhera. O começo do casamento foi tranquilo. A gente morava num apartamento pequeno, com aluguel barato, cheio de planos. Ela fazia questão de cozinhar mesmo depois de um dia cansativo, e eu adorava o jeito que ela cuidava dos detalhes. Eu sempre gostei de observar, as mãos dela mexendo no cabelo enquanto lia, o costume de morder o lábio quando estava pensativa, o riso fácil quando eu fazia piadas ruins. Mas depois de uns 3 anos juntos, as coisas começaram a mudar. Nada muito gritante no começo, só pequenas diferenças de rotina. Ela passou a se irritar com mais facilidade, a se fechar em si mesma, a passar horas no celular. E quando eu perguntava o que era, ela dizia, trabalho ou minha mãe. Eu tentei relevar, achei que era estresse, cansaço, só que comecei a sentir que ela estava presente fisicamente, mas longe de mim em tudo o resto. Às vezes eu chegava do trabalho e encontrava ela chorando no quarto. Quando eu perguntava o motivo, ela dizia que era por besteira, hormônio, ansiedade. E aí veio a notícia da gravidez. Ela me contou de manhã, no fim de semana. Acordei e ela estava sentada na beira da cama, segurando o teste positivo nas mãos. Chorava. Eu me assustei, claro. Achei que ela estivesse triste. Mas ela me abraçou e disse que eram lágrimas de alegria. Que não sabia como eu ia reagir. Eu reagi feliz. Eu sempre quis ser pai. Abracei, chorei junto, disse que tudo ia dar certo, que a gente ia dar conta, que ia ser bonito ver nossa família crescer. Ela sorriu, mas havia algo no olhar dela que eu não soube decifrar naquele momento. Um brilho estranho, como quem carrega culpa misturada com medo. Nos dias seguintes, ela parecia instável. Um dia estava animada com o bebê, no outro mal falava comigo. Às vezes dormia no sofá dizendo que estava com dor nas costas. E o celular, sempre grudado nela. Comecei a notar padrões. Às sextas-feiras, ela dizia que ia visitar a mãe, que morava em outra cidade, a uns 40 minutos daqui. No começo, eu não via problema. Só que um dia, ela esqueceu de desligar o localizador do celular. E vi que ela não estava na casa da mãe. Estava em outro bairro, em um condomínio onde, coincidentemente, meus pais moram. Na hora, eu pensei que fosse coincidência. Talvez tivesse passado por lá para pegar algo, falar com eles. Mas, quando perguntei no domingo, ela respondeu que nem chegou perto da casa dos meus pais. A mentira saiu fácil, e doeu. Ainda assim, eu não quis brigar. Eu ainda acreditava na versão boa dela, na mulher que eu amava. Preferi pensar que eu estava paranoico, que era coisa da minha cabeça. Mas o desconforto crescia. Às vezes, à noite, eu a via digitando mensagens no escuro, rindo sozinha. E quando eu me aproximava, ela bloqueava a tela. Eu tentava dormir, mas o sono vinha em pedaços. A tensão começou a me consumir. Eu ia trabalhar e voltava com o estômago revirado, com medo do que poderia descobrir se olhasse demais. E ao mesmo tempo, me odiava por desconfiar da pessoa com quem dividi tantos anos da minha vida. O estopim veio numa sexta-feira qualquer. Ela disse que ia para a casa da mãe, mas deixou o celular carregando na sala. Eu nunca tinha mexido nas coisas dela. Mas naquela noite, alguma coisa em mim pediu para olhar. A tela estava acesa, com uma mensagem que ela ainda não tinha apagado. O número não tinha nome, só um emoji de coração. Não esquece o que combinamos, tá? Se alguém perguntar, diz que foi tudo surpresa. Eu fiquei paralisado.
Tentei desbloquear o telefone, mas ela usava senha nova. Fiquei ali, olhando pro aparelho, sentindo o peito apertar. Ela saiu do quarto e me viu segurando o celular. A expressão dela mudou imediatamente. Ficou branca, os olhos arregalados. Tentou tirar da minha mão, eu segurei firme e perguntei: "Quem é esse?" Ela respondeu rápido demais: "Um amigo, é do trabalho, nada demais." Mas a voz dela tremia. E foi ali que eu percebi que algo estava muito errado. Não era paranoia, não era ciúme. Era verdade. Só que eu ainda não sabia qual. Naquela noite, ela fez as malas e disse que ia para casa da mãe para esfriar a cabeça. Eu deixei. Não por calma, mas porque estava exausto demais para discutir. Fiquei sozinho no apartamento, cercado pelo silêncio, olhando para as fotos nossas na parede e tentando entender onde foi que tudo começou a desmoronar. Acho que no fundo, eu já sabia que aquela gravidez ia mudar tudo. Só não fazia ideia do quanto. Depois que ela saiu naquela noite, o apartamento pareceu outro. O cheiro dela ainda estava nos travesseiros, nas roupas, nas cortinas. Tudo o que eu olhava me lembrava a Luana, mas não da mulher que eu tinha amado, e sim da pessoa que estava mentindo para mim. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina, mas era impossível. Eu ia trabalhar, mas minha cabeça não estava lá. Voltava para casa e ficava andando em círculos, abrindo o celular a cada 5 minutos, esperando uma mensagem dela. E quando ela mandava, era sempre o mesmo tom: "Eu preciso de um tempo. Não sei o que pensar agora. Confia em mim, é só uma fase. Confia em mim." Essas 3 palavras se tornaram veneno. Eu lia e sentia raiva de mim mesmo por ainda querer acreditar. Uma semana depois, ela voltou. Disse que queria conversar. Eu aceitei. Ela chegou com o rosto abatido, olheiras profundas e as mãos trêmulas. Sentou no sofá, olhou para mim e começou a chorar antes mesmo de dizer qualquer coisa. "Eu errei, André", ela disse. "Mas não do jeito que você pensa." Aquilo me desmontou. Fiquei em silêncio, esperando. Ela respirou fundo e continuou: "Eu te amo, eu juro. Só que eu me confundi. Eu estava me sentindo sozinha, carente, e acabei me aproximando de uma pessoa. Mas acabou. Acabou antes mesmo de eu saber que estava grávida." Na hora, eu senti um gosto amargo na boca. "Então existe alguém", eu disse. Ela ficou muda. Só chorava, balançando a cabeça. Eu perguntei quem era. Ela não respondeu. Perguntei de novo, mais firme. Nada. Ela só dizia: "Não vai adiantar, vai piorar tudo." Eu fiquei de pé, andei pelo apartamento, sentindo o coração bater no pescoço. "Você está dizendo que esse filho pode não ser meu?" Ela levantou o olhar. E foi a primeira vez que eu vi medo nos olhos dela. Não culpa, não arrependimento. Medo. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. E o silêncio foi pior do que qualquer resposta. Eu saí de casa de novo, sem rumo. Dirigi até a praia, estacionei o carro e fiquei olhando o mar sem enxergar nada. Era noite. O vento gelado batia no rosto, e eu só conseguia pensar no que tinha acabado de acontecer. Eu não sabia o que doía mais: a traição em si ou a forma como ela tentava esconder. Era como se, de repente, minha vida inteira tivesse virado uma farsa cuidadosamente montada. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Disse que meu pai queria me ver. Eu hesitei, mas fui. Precisava desabafar com alguém. E ele sempre foi o meu porto seguro. Quando cheguei lá, ele estava no quintal, lavando o carro, com aquele jeito tranquilo de sempre. "E aí, filho, o que houve?" "Sua mãe falou que você está estranho", ele disse. Sentei na escada e contei tudo. Contei que a Luana estava estranha, que tinha um outro homem, que o filho podia não ser meu. Enquanto eu falava, ele ficou sério, mas não surpreso. Apenas quieto demais. No final, ele colocou a mão no meu ombro e disse: "Calma, filho. Às vezes as mulheres passam por fases confusas. Não toma decisão no calor da raiva." Essa frase me incomodou. Não sei explicar porquê, mas me deu um arrepio. Era como se ele estivesse defendendo ela, não me consolando. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer demais. Ligava para saber se eu estava bem,
se tinha falado com ela, se ela estava voltando para casa, e toda vez que eu mencionava o bebê, ele mudava de assunto. Comecei a achar aquilo estranho. Até que num sábado à tarde, minha mãe me chamou para almoçar. A Luana estava lá. Ela e meu pai, os dois, agiam como se nada tivesse acontecido. Ela falava com ele rindo, trocando olhares rápidos. E foi ali que algo dentro de mim quebrou. Eu comecei a reparar nos detalhes. Como ela evitava me encarar quando ele estava por perto. Como ele parecia nervoso sempre que eu olhava para eles ao mesmo tempo. Como havia uma tensão invisível, uma energia estranha no ar. Quando voltamos para casa, eu perguntei direto: "Você tem alguma coisa com o meu pai?" Ela ficou pálida, como se o chão tivesse desaparecido. Não respondeu. Virou o rosto, começou a chorar, dizendo que eu estava louco, que estava imaginando demais, que eu estava deixando a dor me cegar. Mas naquele momento, eu já sabia. Eu não tinha provas, mas o corpo sabia. O instinto sabia. Só faltava confirmar. Nos dias que se seguiram, eu não dormi direito. Era como se meu corpo tivesse esquecido o que era descanso. Fechava os olhos e via o rosto dela, o rosto dele. Às vezes os dois juntos, rindo, e aquilo me corroía por dentro. Eu precisava saber a verdade. Não importava o quanto doesse. Eu não conseguia mais viver no talvez. Então comecei a observar. Sim, eu virei aquele tipo de homem que eu nunca quis ser. Desconfiado, ansioso, desconstruindo cada frase, cada olhar, cada ausência. Eu via quando o celular dela vibrava e o brilho da tela refletia no rosto. Via como ela ficava tensa quando recebia certas mensagens. Um dia, sem ela perceber, eu consegui ver o início de uma notificação. "Oi, Lu." E logo o resto desapareceu quando ela bloqueou a tela. Lu. Só meu pai a chamava assim. Na hora, meu estômago revirou. Tentei me convencer de que era coincidência, mas a palavra ficou ecoando na minha cabeça o resto da noite. No dia seguinte, eu fiz algo que nunca imaginei fazer. Instalei um aplicativo de backup automático no celular dela, disfarçado de atualizador de galeria. Demorei horas para reunir coragem, mas quando finalmente sincronizei no meu computador, o que encontrei acabou comigo. Não eram mensagens explícitas, eram conversas cheias de subentendidos, trocas de carinho disfarçadas de amizade. Coisas como: "Foi lindo ontem, queria repetir. Não posso deixar ele desconfiar. Promete que vai estar comigo quando tudo isso passar." E o nome no contato era Tio. Naquele instante, o mundo parou. Eu fiquei olhando para a tela, completamente sem ar. Senti o coração disparar, as mãos suando, o corpo inteiro formigando. Meu pai. Meu pai. Tudo começou a fazer sentido. As visitas constantes, as ligações, as reações estranhas, os olhares trocados naquele almoço. Eu saí de casa sem rumo, tremendo. Dirigi até a casa dos meus pais. Meu pai estava lá fora, sentado na varanda, lendo o jornal, como se nada estivesse acontecendo. Parecia tranquilo, sereno, e aquilo me deu raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. "Pai", eu disse, tentando controlar a voz. "A gente precisa conversar." Ele baixou o jornal, olhou para mim e franziu o senho. "O que foi agora, filho? Brigou com a Luana de novo?" "Não finge", eu respondi. "Eu sei." Por um segundo, ele pareceu confuso. Depois percebi. Não era confusão. Era medo. Um medo rápido, disfarçado, que passou em milésimos de segundo, mas eu vi. "Sabe o quê?" ele perguntou, tentando manter o tom calmo. "Eu sei que o filho que ela tá esperando é seu." O silêncio que veio depois foi irreal. Nenhum som, nenhum vento, nenhum pássaro. Só o sangue pulsando nos meus ouvidos. Ele desviou o olhar, respirou fundo e, para minha surpresa, não negou. Não gritou, não se levantou, não tentou virar o jogo. Só passou as mãos pelo rosto e disse, baixo: "Eu não queria que fosse assim." Aquela frase foi um tiro. Eu ri. Um riso nervoso, amargo. "Você não queria? Então o que queria, pai? Que eu criasse o seu filho achando que era meu?" Ele tentou falar, mas eu interrompi. "Desde quando? Desde quando isso acontece?" "Foi um erro, André", ele disse. "Aconteceu uma vez, e a gente se arrependeu na mesma hora." "Uma vez?" eu repeti. "E o bebê é coincidência, então?" Ele ficou em silêncio.
Eu não lembro muito bem do que aconteceu depois. Lembro da minha mãe aparecer, chorando, sem entender direito. E eu gritando, dizendo tudo. Lembro do rosto dela se transformando, das lágrimas escorrendo sem som. Lembro de sair de lá com o coração despedaçado, sentindo que nada daquilo era real. Cheguei em casa e a Luana estava me esperando. Você falou com ele, não foi? Ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Falei. Ela começou a chorar, a pedir desculpas, a dizer que não foi premeditado, que ele era carinhoso quando eu não estava, que ela se sentia sozinha. Sozinha. Essa palavra ecoou de um jeito cruel. Sozinha. Mas de todas as pessoas no mundo, ela escolheu o meu pai. Eu não consegui gritar. Não consegui bater, nem quebrar nada. Eu só sentei no chão e chorei. Chorei até não sobrar nada. Ela tentou se aproximar, mas eu me afastei. Você destruiu tudo. Eu podia te perdoar por qualquer coisa, menos isso. Ela ficou de pé, com a mão no ventre, chorando, e disse: eu não sei o que fazer. Então, faz o que sempre fez, Luana. Mente. Mas agora, mente pra você mesma. Naquela noite, ela saiu de casa. E eu fiquei ali, sentado, ouvindo o eco do silêncio. Eu perdi a mulher que eu amava. Perdi o pai que eu admirava. Perdi a minha família inteira. Mas o pior não era isso. O pior era saber que o bebê que eu esperei com tanto amor nunca seria meu. Os dias seguintes foram um borrão de silêncio, raiva e desespero. Não tinha mais café da manhã com risadas, nem mensagens carinhosas no celular, nem abraços que pareciam segurar o mundo inteiro. Eu não tinha mais a Luana, não tinha meu pai, e mesmo minha mãe, que até então eu considerava uma fortaleza, parecia frágil demais para oferecer algum consolo. No trabalho, eu estava presente fisicamente, mas mentalmente ausente. Esquecia de coisas simples, respondia com voz baixa, evitava falar com colegas. Minha rotina inteira desmoronou sem que eu percebesse. Cada ligação de cliente ou e-mail parecia uma tarefa insuportável. Cada som de notificação me fazia pular, imaginando se seria uma mensagem dela tentando me convencer de que tudo poderia voltar a ser como antes. Mas eu não respondia. Eu não podia. Minha mãe me ligou, tentou conversar, e eu atendi uma vez. Ela chorava, pedindo para eu não cortar laços, dizendo que eles não tinham pensado, que a vida era complicada, que eu não podia simplesmente jogar tudo fora. Mas eu não conseguia. Eu só conseguia ouvir a mentira completa daquilo tudo. Eu não podia mais confiar em ninguém, nem mesmo na mulher que me gerou, nem no homem que me ensinou a andar, nem na esposa que eu amava. A casa ficou fria, vazia, sem risos. Eu não olhava para fotos antigas, não atendia ligações, não queria falar sobre nada. Até o cachorro parecia me evitar. Eu andava pela sala, observando o nada, sentindo como se tivesse perdido todo ponto de apoio. Cada canto do apartamento me lembrava deles, cada sombra parecia guardar uma memória que eu queria esquecer. Passei noites andando sem rumo pelas ruas. Às vezes ia até a praia, olhando o mar como se pudesse encontrar alguma resposta nas ondas, algum consolo na imensidão. Mas não havia nada. Só silêncio. E o vento frio batendo no rosto, me lembrando de que a vida não perdoa, que ninguém vem consertar aquilo que foi quebrado. A Luana tentou me procurar algumas vezes. Ela mandava mensagens, implorava, pedia desculpas. Eu não respondia. Não tinha energia, não tinha força, não tinha mais coração para lidar com aquilo. O bebê, que um dia imaginei como minha esperança, se tornou um lembrete cruel de traição e destruição. Meu pai desapareceu. Não me ligou, não mandou mensagens. Sumiu como se aquilo tudo não tivesse sido real, como se a vida dele não tivesse mudado. E o que mais me doía era perceber que ele ainda poderia seguir com a vida dele, enquanto eu estava preso naquele buraco sem fundo. Minha mãe tentou me convencer a perdoar, a buscar diálogo, a não destruir a família. Mas eu não queria família. Não queria mais diálogo. Eu queria distância, silêncio, segurança de mim mesmo. Fiquei meses nesse limbo. O apartamento se tornou meu cárcere, mas também meu refúgio. Eu não saía, não falava, não deixava ninguém entrar. Só eu e minhas memórias, e a sensação constante de ter sido enganado por todos que eu amava. Foi durante esse período que comecei a escrever. Primeiro para mim mesmo, depois em um arquivo de texto que se tornou uma espécie de diário digital. Eu precisava colocar para fora tudo o que sentia.
Raiva, tristeza, vergonha, desespero. Cada palavra escrita parecia aliviar um pouco do peso, mesmo sabendo que não existia remédio real para aquilo que vivi. Aos poucos, percebi algo. A única pessoa em quem podia confiar era eu mesmo. Nenhuma palavra de consolo vinha de fora. Nenhuma desculpa restauraria a confiança destruída. E então, comecei a reconstruir pequenas partes da minha vida. Devagar, sem pressa, tentando recuperar o que restou de mim. Comecei a sair de casa, a caminhar sem rumo, a voltar a trabalhar de forma tímida. Ainda sentia o peso do passado, mas aprendi a carregá-lo de forma menos dolorosa. Descobri que sobreviver a algo assim não significa esquecer ou perdoar. Significa continuar. Significa reconhecer a dor, sentir a raiva, mas não permitir que ela te destrua completamente. Hoje, eu não sei se algum dia vou perdoar minha mãe, meu pai ou a Luana. Não sei se algum dia vou olhar para eles sem sentir uma pontada de raiva. Mas aprendi a olhar para mim mesmo. Aprendi que a minha vida não precisa girar em torno daquilo que me destruiu, e sim daquilo que ainda posso construir. O bebê nascerá um dia, e eu não sei se vou estar presente. Não por falta de amor, mas porque não posso me enganar sobre a verdade. E talvez isso seja a lição mais dura de todas. Aceitar que algumas perdas são irreparáveis e que às vezes a única forma de sobreviver é caminhar sozinho, aprendendo a ser suficiente para si mesmo. E é assim que eu sigo, cada dia de cada vez, carregando as cicatrizes, carregando a memória da traição, mas ainda respirando, ainda vivendo, ainda tentando encontrar algum sentido em meio ao caos que destruíram. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.